falar agora sobre o auxílio acidente, como solicitar. Vou fazer a diferença entre auxílio acidente e auxílio doença também, que algumas pessoas confundem, ok? Vai ter uma parte aí de introdução, com conceito, enfim. E espero, com esse bate-papo aí, que a gente possa entender um pouco desse auxílio, se você tem direito e como pedi-lo, tá? Auxílio acidente. O auxílio acidente, benefício previdenciário de caráter indenizatório, né? Pago pelo INSS ao segurado, trabalhador segurado, que sofre qualquer categoria de acidente de trabalho que resultam em uma sequela. E essa sequela, né, vem a diminuir a sua capacidade laborativa, capacidade de trabalho. Essas sequelas, né, oriundas do acidente de trabalho devem ser permanentes. Com isso, há um prejuízo na vida profissional do trabalhador. Quando eu der o exemplo, vai ficar bem mais claro. Em regra, esse benefício é vitalício, auxílio acidente, possuindo 3 hipóteses de cassação, ou melhor, 3 hipóteses de cessação. A morte do segurado, naturalmente vai cessar, né? O segurado morreu, não tem como ficar recebendo auxílio acidente. Concessão de aposentadoria para o segurado, independente do tipo de aposentadoria, seja por tempo, por ponto, por idade, enfim. E se a capacidade de trabalho não ficar mais reduzida, ou seja, se houver a melhora das sequelas. No caso, a legislação, né, não estabelece um grau mínimo de redução na capacidade de trabalho do segurado para ter direito ao quê? Auxílio acidente. Então a regra é simples: houve redução permanente, o segurado tem direito. Ou seja, não tem aí como mensurar, como medir, né? Então basta haver a redução permanente, o segurado tem direito ao auxílio acidente. Exemplo: se uma pessoa exerce trabalho manual, tá? 2 mãos lá, repondo produtos que vai para uma máquina, né? Serralheiro, ou trabalha numa madeireira, aí tem a serra lá, ele bota, né, a folha de madeira lá, vem empurrando ali, trabalha manualmente. E tem um de seus braços amputados devido a um acidente de trabalho. Por isso, foi diminuída a capacidade de trabalhar, né, desse trabalhador, porque ele não tem mais um dos braços. Provavelmente, ele vai ser readaptado, remanejado para uma outra função na empresa, porque o trabalho manual, em regra, no caso dele, do serviço dele, necessitaria das 2 mãos. Veja, nesse caso, essa pessoa tem direito a uma indenização mensal pelo INSS, o que conhecemos como auxílio acidente. O auxílio acidente é de natureza o quê? Indenizatória e compensatória. Ou seja, ele não tem como objetivo substituir a renda do trabalhador incapacitado, que é o caso do auxílio doença, e sim de indenizar esse trabalhador segurado. Cabe dizer então que se ele, o trabalhador segurado, continua recebendo o seu salário normalmente com esse auxílio acidente, pois ele tem natureza de indenização. Não existe carência, não existe tempo mínimo para receber o auxílio acidente de trabalho. Destinação apenas ao segurado vinculado a uma empresa. A gente já sabe que essa empresa é da iniciativa privada, né? que cumpre seus direitos com esse trabalhador, recolhimento, INSS, enfim. Quais são esses segurados? Segurado empregado urbano rural, doméstico, avulso e segurado especial. Observação:
é necessário comprovar o afastamento por mais de 15 dias, seja eles corridos ou intercalados dentro do prazo de 60 dias. Atenção, o contribuinte individual, o contribuinte facultativo e o microempresário individual, nós chamamos comumente de MEI, não tem direito ao auxílio acidente. Data do início do auxílio acidente. O benefício de auxílio acidente é devido a partir do dia seguinte da cessação do auxílio doença ou na data de entrada do requerimento do auxílio acidente, quando não precedido, né, de auxílio doença. E cessa, né, como já falei antes, dei 2 exemplos aqui: óbito do segurado ou concessão de qualquer aposentadoria, independente do tipo. Fazer agora a diferença entre o auxílio doença e auxílio acidente. Bom, se o segurado apresentar incapacidade temporária para o trabalho, o auxílio doença substituirá o salário durante o seu restabelecimento, tá? E sua recuperação. Então, o auxílio doença sai o pagamento e entra o auxílio doença, tá? Que vai substituir o salário, o pagamento do segurado, trabalhador segurado, tá? Se encerrando após o retorno do mesmo às suas atividades. Bom, recebeu auxílio doença, ok? Acabou, a sua doença ficou curado, voltou a trabalhar, sai o auxílio doença, que substituía o salário, e entra o pagamento dele normal. Já o auxílio acidente tem caráter indenizatório e compensatório ao salário, mesmo que nesse caso o segurado também retorne às suas atividades, claro, agora readaptado, sua capacidade para o trabalho que habitualmente exercia foi permanentemente comprometida, o exemplo que eu dei fica bem claro, não podendo mais desempenhar a mesma função. O auxílio acidente só é concedido ao segurado quando o auxílio doença termina. Portanto, os dois benefícios não são cumulativos. O que significa auxílio acidente previdenciário número 36. O auxílio acidente previdenciário 36, como a gente chamamos, é pago mensalmente ao segurado da Previdência Social, cuja capacidade para o trabalho que habitualmente exercia foi permanentemente comprometida em virtude de um acidente de qualquer natureza. Qual é a documentação necessária, né, para que você possa levar no dia da perícia do INSS, perícia médica? Documento com foto, seja identidade, seja CNH, CPF, que já tem na própria identidade, no CPF, tá? Carteira de trabalho, carnê, guia de pagamento a INSS, que é aquela guia da Previdência Social, GPS, documento médico comprobatório, né, que você sofreu um acidente, ou seja, laudos, exames, que vai estar lá dizendo a causa do acidente de trabalho, as sequelas ou limitações para o trabalho. Bom, para o empregado / segurado, declaração formal da empresa, né? A empresa tem que fazer um documento formal ali, com carimbo, assinatura do empregador, né? Com a informação do último dia de trabalho que o trabalhador teve. E o CAT, comunicado de acidente de trabalho. Requisitos. 4 são os requisitos para a concessão do benefício de acidente de trabalho. Bom, para receber, né, no caso, o benefício de auxílio, né? Bom, 4 são os requisitos para a concessão do benefício de auxílio acidente. Primeiro, qualidade de segurado. Por isso que tem essa ordem lógica, né? Falei sobre qualidade de segurado e quando perde a qualidade de segurado. Então, primeiro requisito, qualidade de segurado. Ter sofrido um acidente de qualquer natureza no trabalho. A redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual. E o nexo causal entre o acidente de trabalho e a redução da capacidade. Registre-se que
No caso, a nossa legislação vigente, mais uma vez, não estabeleceu grau, índice ou percentual mínimo de incapacidade laborativa, tá? Para que o segurado receba o auxílio acidente. Havendo limitação da capacidade laborativa, ainda que em grau mínimo, né, é devida à concessão do benefício. Quem vai determinar esse grau mínimo aí, no caso, é a perícia médica do INSS. A concessão do auxílio acidente independe de carência, conforme o artigo 26, inciso 1 da Lei 82.13 de 91, que é a lei que trata sobre o benefício. Então, essa é a fundamentação legal, tá, da concessão do benefício de auxílio acidente. Qual o valor do auxílio acidente? O valor do benefício é de 50% do salário de benefício. Está onde a fundamentação? Artigo 86, parágrafo 1º da Lei 82.13 de 91. A regra é 80% das maiores contribuições a partir de 7 do mês 7, né, de 1994, para quem se filiou antes de 29 de 11 de 1999. E para os filiados após essa data, 29 de 11 de 99, é 80% dos maiores salários de contribuição de todo o período contributivo. Vamos dar um exemplo aqui. Trabalhador com 6 meses de contribuição ao INSS, com salário e benefício no valor de R$ 1.500. Veja, 50% de 1.500 dá quanto? R$ 750. A renda mensal inicial será no valor de quê? R$ 750. Aí você vai dizer assim, mas mal, ninguém pode receber menos que o salário mínimo. Aí que está, podendo ser inferior ao salário mínimo, porque o auxílio acidente tem caráter o quê? Indenizatório. O trabalhador segurado, segurado aqui, acidentado, terá estabilidade no emprego garantida por 12 meses após o retorno ao trabalho. Retorno esse, né, adaptado aí, readaptado em uma outra função. Então ele tem garantido aí 12 meses, depois que ele retorna. Renda mensal inicial do auxílio acidente. Para o segurado especial, o auxílio acidente será concedido no valor equivalente a 50% do salário mínimo. Caso esteja contribuindo facultativamente para o regime previdenciário, terá o benefício concedido com base no salário de contribuição. Vamos falar do contribuinte individual particularmente. Existe a possibilidade de concessão do auxílio acidente ao contribuinte individual. Por que existe a possibilidade? Porque, no caso, a Lei 82.13 de 91, que trata sobre benefício, ela é omissa, ela é silente, né? Ela silencia diante do contribuinte individual. Só que a restrição à vida quanto ao contribuinte individual não encontra amparo, respaldo, né, na lei de benefícios, tampouco no texto constitucional, pois ofende o princípio da isonomia, estabelecendo discriminação em relação aos segurados da Previdência Social. Ok? Então você realmente pode pedir aí auxílio acidente no caso do contribuinte individual, pelo princípio da isonomia, tá? Estabelecendo discriminação. Por quê? Porque realmente não pode haver discriminação em relação aos segurados da Previdência Social. Eles não contribuem? Todos não contribuem? Cumulação do auxílio acidente. Segundo a fundamentação do artigo 86, parágrafo 3º da Lei 82.13, é proibida a acumulação do auxílio acidente com qualquer tipo de aposentadoria, seja por tempo, por ponto, por idade. A Lei de Planos de Benefícios da Previdência Social não estabelece restrição quanto ao recebimento do auxílio acidente juntamente com outro benefício que não a aposentadoria. Então ele faz aqui uma exceção em relação do auxílio acidente junto com a aposentadoria, né? Então não dá. Mas ela não estabelece restrições. Bom, não recebe restrições. No caso de o benefício de auxílio acidente, né? Tá lá, no caso do beneficiário que recebe auxílio acidente, venha a receber auxílio doença, até pode, desde que concedido em razão de outra doença, patologia, tá? Que não a causa da sequela que deu origem ao auxílio acidente. Então veja, essa patologia tem a ver com auxílio
doença, tá? Que tem que ser diferente da causadora do auxílio acidente. Então o segurado receberá os dois benefícios cumulativamente. Haja visto que a Lei de Plano de Benefícios de Previdência estabelece nenhuma restrições. Observação: agora realmente não é permitida a acumulação de mais de um auxílio acidente. Solicitação do auxílio acidente, bem simples. Os canais aí, plataforma do meu INSS, ou telefone 135, tá? Vai acessar meu INSS pelo aplicativo ou pelo site, marcar a perícia, você vai agendar para comprovar a sequela e a redução da capacidade laboral, levando todos aqueles documentos que tem lá, documento com foto, laudo, né? Que comprova, né, que você realmente teve a capacidade laborativa reduzida, enfim. Comparecer na perícia médica, e acompanhar a solicitação e o resultado no site também, pelas plataformas aí do meu INSS, na opção agendamento e requerimentos. Solicitação de acompanhante em perícia do INSS, tema polêmico aí, passível de judicialização, né? Caso seja necessário, o trabalhador segurado pode solicitar a presença de uma terceira pessoa no momento da perícia. Caso seja necessário, pelo próprio segurado, ele achar que deve participar da perícia ali uma terceira pessoa, um acompanhante ali. Veja, o médico poderá negar, alegando que a presença de uma terceira pessoa poderia influenciar na perícia. Então vamos lá. A possibilidade de acompanhante em perícias realizadas ainda na via administrativa, né, pelo INSS, o Manual Técnico de Perícia Médica Previdenciária, elaborado pelo INSS, data de 2018, prevê a necessidade de que seja feito o quê? Um requerimento formal, né, desse segurado que quer um acompanhante, para a presença do acompanhante, que deverá ser anexado ao requerimento administrativo. Entra com requerimento para pedir auxílio acidente, você vai ter que anexar. Nesse requerimento deverão constar as informações de identificação da pessoa que você está levando, né, para participar, seu acompanhante da perícia, aí, na perícia, declarando que essa pessoa está ciente, né, esse acompanhante está ciente que não poderá interferir de qualquer forma no procedimento. A aprovação da presença do acompanhante, nesse caso, dependerá da análise de quem? Do médico perito. Você pode pedir, é um direito teu pedir. Mas quem bate o martelo, se autoriza ou não, é o médico perito. Então aqui nós temos um material farto para judicializar, porque de repente você faz a primeira perícia, você acha que o médico não te deu o benefício, também não te olhou, não fez nada, então você vai, pede um acompanhante. Em contrapartida, você tem ali o médico também se sentir constrangido, intimidado, não vou ter que dar o auxílio acidente, né? Por que você tem que fazer a qualificação aqui, né, nesse requerimento, falar a identificação? Porque você não sabe se o acompanhante é um advogado, um policial, ou até um próprio médico, terapeuta, enfim, você não sabe. Então, quer dizer, o médico vai pegar o requerimento e lá vai ler. O acompanhante dele é um médico. É um médico. O acompanhante dele é um advogado. O acompanhante dele é um policial. O médico vai dar aquela analisada ali. E é ele, o médico perito, que vai autorizar ou não. Espero ter esclarecido essa ideia do benefício do auxílio acidente. Ok? Forte abraço, sucesso sempre!